eu olhei o meu dia, percebi que tu és melhor que uma canção de amor. Muito mais do que eu canto sob os cantos do mundo. Um minuto contigo é melhor do que tudo. Boa noite a todos que assistem ao culto da Igreja Batista Jardim Verão. É uma alegria podermos transmitir uma palavra que vem do nosso Deus, do Senhor. Porque, principalmente nesse momento de que muitos estão em isolamento, faz falta termos comunhão, termos o alento de uma palavra que nos alegra, que nos coloca com Deus, para suportarmos esse tempo presente com alegria. Deus nos pede para termos alegria. Ele tem nos preservado, Ele tem cuidado de nós. Então temos muito que agradecer a Ele. O nosso tema desta noite é justamente esse, falar com Deus. Eu quero ler já, antes mesmo de iniciarmos a pregação desta noite, quero ler em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, para que já quem quiser abrir a palavra, deixar nele, e já absorvermos essa palavra para depois pensarmos o que ela pode nos transmitir. Lemos então assim, na bendita palavra de Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez podermos estarmos nos dirigindo ao Senhor através desse culto de adoração. Recebe a cada um que esteja agora compartilhando deste momento e nos abençoa, Senhor Deus. Precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua presença santa em nossas vidas, nos guardando, cuidando, nos orientando e alegrando o nosso espírito. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, antes de trazermos a meditação nesta palavra, ouvir um cântico de exaltação ao Senhor. Vamos então convidar a banda Maranata para estar se dirigindo ao púlpito e nos trazer esse louvor, essa adoração. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de, antes de cantarmos uma música, escudo e proteção, eu queria compartilhar uma palavra. Está lá em Salmos, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nesse momento eu gostaria de te perguntar, o que tem tirado a sua paz? No que você tem vivido por esses dias, creio que alguns difíceis. Não deixe nada tirar a sua paz, apenas confie no Deus Todo-Poderoso. Deixa que os outros confiem em carros, em cavalos, em tantas outras coisas. Você deve confiar no Senhor, o seu Deus, o seu único Deus.
ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. A hora que vocês quiserem. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É tempo de confiar, meu querido! Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a Deus. Como nós lemos anteriormente, há uma chamada do Senhor para a comunhão com Deus. Eu vou repetir esses versículos para então iniciarmos a pregação propriamente dita desta noite. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Essa reflexão que vou trazer nessa noite nasceu de algo que aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira. Tiveram daqueles dias pesados. Não que houvesse acontecido algo de errado com relação à minha pessoa, à minha família, mas é que, irmão, nós estamos tendo tantas lutas. Nossa condição humana tem dificuldade em suportar tanta dor, tanto sofrimento que nós vemos ao nosso redor, tantas coisas acontecendo. Vivemos um tempo onde a sensatez foi deixada de lado, as pessoas se exaltam sem saber que às vezes elas estão menosprezando alguém,
colocando alguém numa situação difícil, não há uma coerência no relacionamento. Acordei às 2h da manhã com esse texto que eu acabei de ler em mente. Junto com ele, começaram a acontecer muitas coisas, muitos pensamentos, com pessoas as quais eu convivo, que eu convivi, ou que simplesmente acompanho pelas notícias, acompanho pela história. Eu gosto de sempre ver na história os acontecimentos, as pessoas, e deduzir coisas a respeito dela. Acho que vale a pena nós nos determos em alguns casos que eu quero chamar a atenção. Veja que isto veio acontecendo e essas pessoas vieram à minha mente, acordado, sonolento, tentando descansar, mas totalmente consciente. Uma primeira personagem que eu quero trazer veio de um monge chamado Martinho Lutero. Se diz desse homem que ele, quando tinha muitas questões para resolver, e ele vivia uma situação difícil, ele dizia: hoje eu tenho que orar pelo menos 3 horas para ter capacidade de resolver todas as coisas que eu tenho que resolver. O que nós pensamos disso, né? Se eu tenho muitas coisas, eu tenho que começar logo, né? Eu tenho que despertar e já sair resolvendo coisas. E às vezes o dia se desenrola e nós não conseguimos resolver nada. Por isso que esse tempo com Deus é muito precioso. Ele enfrentava lutas terríveis, existenciais. Ele era fiel a uma ordem agostiniana. Embora no seu tempo ali o que acontecia naquele monastério nada mais tinha que ver com Agostinho. Agostinho é alguém de quem nós nos lembramos com uma teologia absolutamente certa a respeito da salvação em Cristo Jesus. Ele era fiel, mas na sua alma havia uma batalha. Não conseguia conviver com certas práticas da igreja do seu tempo, estamos falando no início do século XVI, especialmente as indulgências. Por elas, pessoas de má índole, até criminosos, que possuíam recursos financeiros, ganhavam a indulgência e tinham decretados seus pecados perdoados em função dos recursos que haviam trazido à igreja. Alguma coisa parecida com essas delações premiadas do nosso tempo, para terem ideia do que seria, só que num âmbito muito mais estrito, numa matéria espiritual, algo que diz uma religião de relacionamento com o Deus Altíssimo. Lutero se debatia. Todo o seu ser, inclusive a sua carne, ele sofria terrivelmente, não achando onde se refugiar. A história dele nos diz que ele passava a noite suando e lutando entre si sem conseguir dormir. Então, ele ali se refugiava em Deus. Mas não era um refúgio sereno. Ele queria saber de Deus. Ele buscava a Deus para saber por que essa insatisfação acontecia na sua alma. Trancado em seu quarto, ele orava. Deus responde de muitas maneiras às nossas orações. Com Lutero, isso eu tenho que dizer, basicamente é o que acontece comigo. Ele foi conduzido a encontrar na palavra de Deus a resposta para aquilo que o angustiava. Foi quando Lutero, lendo
Lá em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo, mas o justo viverá pela fé. Está em Romanos, a parte final de Romanos 1, 17. Isso dizia claramente que a salvação não era obtida por obras, não era obtida por doações, não era obtida por caridade, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Intimamente, sua vida estava resolvida. Encontrou o caminho para estar em paz com Deus. Mas então o Senhor continuou o incomodando, de que não poderia ficar apenas com ele, unicamente aquilo que ele descobrira a respeito de Deus. Na coragem adquirida no seu quarto, dobrado diante de Deus, no falar com o Senhor, ele encontrou forças para redigir as 91 teses que estabeleciam um novo caminho, que chamavam a igreja para um caminho correto, voltavam ao caminho original que Jesus nos deixou. E fixou estas teses lá no castelo de Wittenberg. Isto lhe valeu a excomunhão, mas a sua vida encontrou a paz com Deus. E um legado maravilhoso que chega até os dias de hoje a cada um de nós. Presta atenção nisso, porque eu vou repetir esta frase algumas vezes. Em sua conversa com Deus, se tornou relevante para o seu tempo e para a posteridade. Mas meu momento não ficou apenas em Martinho Lutero. Na verdade, esse momento se estendeu até perto de 4 horas da manhã. Eu me lembro de estar perto das 4 horas acordado. Depois disso, com certeza, adormeci. Mas uma outra personagem se apresentou diante de mim e talvez o próprio nome, Martinho Lutero, tenha me sugerido essa outra personalidade. Um pastor batista, lá dos Estados Unidos, que vem um nome até adquirido do próprio Martinho Lutero, que se chamava Martin Luther King. Esse lutou toda a sua vida pelo direito dos negros americanos. Ele lutou numa resistência ao status quo, não violenta, sempre pacífica. Não foi uma luta fácil. Constantemente se apegava sozinho com Deus para suportar as afrontas que recebia no dia a dia. A maioria dos estados americanos não o reconheciam como uma pessoa digna, por ser negro. Mas é muito conhecido, em 28 de agosto de 1963, ele proferiu o famoso discurso Eu Tenho um Sonho, de ver uma sociedade em que todos seriam iguais, sem distinção de raça ou cor. É bem longo esse discurso. Eu quero tomar dele apenas a parte final, porque nesta parte final, ele já redige como se tivesse acontecido esta coisa de haver essa liberdade, de haver essa igualdade entre as pessoas que Jesus exigiu de nós. Que uma nação que se diz cristã não poderia ter, não poderia abrigar. E ele diz então assim, e quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar de cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras do antigo canto espiritual negro, finalmente livres, finalmente livres. E ele conclui,
graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres finalmente. Morreu assassinado em Mênfis, em 1968, com uma suspeita de que o seu assassino teve uma encomenda da CIA, da Agência de Inteligência Americana. Recebeu o Prêmio Nobel ainda em vida, em 1964. E desde 1986, aí já depois da sua morte, os Estados Unidos comemora todos os anos o dia Martin Luther King. Já alguns estados americanos criaram esse dia em 1971. Aqueles estados onde foi mais fácil acabar com a segregação. Mas toda a nação só veio reconhecer em 1986. Recebeu honrarias póstumas. Aliás, ele recebeu alguns dos prêmios mais importantes daquela nação. E eu repito, em sua conversa com Deus, se tornou relevante. Então me veio uma figura bíblica, a figura do profeta Isaías. E eu quero ler um texto onde Isaías tem uma visão, como eu tive durante essa noite. Uma visão do trono de Deus. E olha o que Isaías fala. Está em Isaías 6, de 1 a 8, eu vou pular algumas partes para dar o conteúdo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo, serafins estavam por cima dele. E clamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Alguma coisa que tem a ver conosco? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse, a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Purificado por Deus, encontrando o perdão e a paz de Deus, Isaías pôde dizer, usa-me, Senhor. Eu quero nessa noite lembrar o quão importante é nós, sabendo de que existe essa dádiva de Deus oferecida a nós, deixarmos de lado toda a nossa arrogância, tudo aquilo que nós achamos que somos, nos rendemos diante de Deus, pedimos a Ele, Senhor, perdoa-me, me coloca com o Senhor novamente. E então, usa-me, Senhor Deus, para melhorar esta terra, para fazer diferente em volta dessa sociedade que nós temos visto sofrer tanto pela impiedade do ser humano. Fortalecido no Senhor, Isaías se tornou um profeta para a nação. E como galardão recebeu de Deus, foi escolhido para anunciar através do seu livro a vinda do Filho de Deus, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Em sua conversa com Deus, Isaías se tornou relevante. Acho prudente observar que as palavras de Deus vêm a nós, porque normalmente já a recebemos antes. Nós a conhecemos. E Deus usa o nosso conhecimento para nós aplicarmos ao tempo presente aquilo que nós estamos vivendo.
Deus não lança fora palavras à toa. A Bíblia diz que Ele lança palavras para que elas não voltem vazias, ou seja, que façam efeito nas pessoas. As experiências também vêm a nós temos experiências com Deus, porque de fato nós a vivemos. E como conhecemos a Deus e como amamos a Deus, nós sabemos interpretar as experiências como vindas do Senhor. Nada acontece por acaso para aqueles que creem no Senhor. Há muita gente criando visões para homologar suas próprias opiniões. Deus tenha misericórdia destes. Não sabem o peso da mão de Deus. Eu quis dizer é que pessoas às vezes querem provar pensamentos próprios seus e aí vão até a Bíblia ainda para tentar ver se acham alguma coisa que possa trazer a realidade dessa palavra. Esse não é o caminho. O caminho é o inverso. A palavra já nos falou e nós sabemos interpretar as questões. Logo na sequência, Deus nos colocou dentro da história, colocou a mim e a cada um de vocês. Nós que hoje vivemos a resistência à carne, essa luta contra a carne, que nos impulsiona para longe de Deus e que mais do que nunca precisamos buscar no íntimo a sua presença. Se o mundo quer te levar para longe de Deus, é momento de você buscar mais intimamente a presença de Deus. E aí, o texto que me veio, chamando minha atenção, pedindo para que eu chame a atenção de cada um que me ouve, está lá dentro do Sermão do Monte, como aquele anterior também é, lá em Mateus 7, 1 e 2, onde o Senhor diz, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então fiquei pensando, como julgamos? Até mesmo sem perceber. Não queremos, mas prontamente já estamos julgando. E de onde vem esse julgamento? E às vezes julgamos pessoas e atribuímos a elas coisas horríveis, sem antes pensar se isso pode ser uma verdade. Causamos tristeza no nosso coração e às vezes, transmitindo estas ideias, o que é pior, causamos tristeza também no coração das pessoas que colocamos sua imagem diante de nós, a sua pessoa diante de nós. E aí, então, me veio o texto de Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Irmãos, há um deleite escondido em nosso coração, que nos causa grande prejuízo. Nós nos achamos alguma coisa. E por conta disso, nos ofendemos quando alguém nos contraria. Quanto perdemos com isso? Será que o que conhecemos vale mais do que o nosso amor uns para com os outros? Veja o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 4:7. Pois quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Irmãos, para que nós possamos ter um caminho quando isso possa ter nos confrontado. Quando talvez algum de nós tenha pensado, é verdade, isso já aconteceu comigo. Já fiz julgamentos prévios, precipitados, me trouxeram dor, tristezas, e talvez tenha sido tão difícil reparar o dano, tanto no nosso coração, quanto no coração das pessoas com quem nos relacionamos. Mas Tiago nos dá o caminho verdadeiro.
O próprio Tiago que diz, cuidado, porque as tuas pelejas vêm do teu próprio coração. Mas olha o que você pode fazer, está lá no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Irmãos, nós vivemos um tempo onde parece que as pessoas são assim, duplo ânimo. Às vezes você as vê amáveis, te confortando, outras vezes fecham o rosto, como se demonstrando que não se agradam da tua presença. Isso nos causa muitos constrangimentos. Nossa humanidade não resiste às crises. Nós necessitamos de um Salvador. Então, e anuncio que essa é a penúltima visão. Deus me fez pensar em mim mesmo. Tenho eu escolha por Deus ter me colocado como um pastor? Muitas pessoas resolveram se colocar em tranquilidade absoluta. O que isso quer dizer? Escolheram com quem desejam se relacionar. Se alguém é indigesto, simplesmente se afastam, criam barreiras e acham que ficam, então, inexpugnáveis. Estou na minha cidadela, tranquilo, ninguém pode me atingir. Mas Jesus nos disse que o bom pastor, que na verdade só Ele é o bom pastor, mas Ele é o modelo que nós devemos seguir, dar vida pelas suas, as de Cristo, ovelhas. Não há alternativa. A alternativa é a seguinte: são criaturas de Deus, que recebem o amor de Deus, e que se nós amamos a Deus, devemos amá-las também, seja como elas forem. Se uma dessas ovelhas se extravia, a parábola nos diz que Jesus deixa as 99 lá no aprisco, guardadinhas, e vai até aquela que se extraviou, a segura, a põe no seu colo, a traz de volta carinhosamente e a coloca de novo no lugar seguro. Talvez você agora fique pensando assim, puxa vida, isso foi lá com alguém que eu conheço, que aconteceu. Irmãos, isso aconteceu conosco. A palavra de Deus nos diz que nós éramos como ovelhas desgarradas sem pastor. E que um dia Jesus veio justamente para ser o nosso pastor. Ele nos encontrou onde nós estávamos e nos trouxe para si mesmo. Misericórdia, irmãos, eu não sou capaz disso. Se eu não contar com o sumo pastor, falho logo na primeira tentativa. Então volto ao princípio. Tive um dia duro na quarta-feira. Algo precisava me aliviar. Não tive um sonho, Deus me visitou. Não estava dormindo em nenhum desse tempo, mas recordei quem Deus é. Ele me relembrou que vale a pena ser relevante. Irmãos, eu quero aqui fazer uma pausa e dizer o seguinte: por que não nos justifica nenhum orgulho? Quando nós chegamos diante de Deus, qual a diferença entre nós e Deus? Nós gostamos de fazer comparação entre nós, pessoa com pessoa. Às vezes pensamos, eu sou melhor que aquela, sou pior que aquela. E até quase que é aceitável diante da nossa imperfeição. Mas diante de Deus não há nenhuma dúvida. Nós estamos diante do Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que é muito maior. A única atitude que eu tenho que ter diante dele é: Senhor, eu preciso de Ti, eu agora me dobro diante do Senhor, eu preciso que o Senhor me dê
um caminho, uma solução, talvez, para algum caso, eu preciso de Deus. Por fim, irmão, eu acho que fui um pouco mais atrevido, porque me veio a figura do próprio Jesus Cristo. Isso não é heresia, a palavra diz que Jesus orava ao Pai, que Jesus buscava a Deus, ao Pai. Ele é, sem dúvida, o mais relevante de todos. Alguém de quem Deus afirma que não experimentou pecado. Alguém de quem Deus disse logo no início do ministério: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas aí eu me atrevi e perguntei: foi fácil, Senhor? Foi fácil para o Senhor amar Judas Iscariotes? Foi fácil para o Senhor amar aqueles que o castigaram pelo caminho do Gólgota, chibatando? Foi fácil, Senhor Jesus? A resposta dele para mim, que eu senti no meu coração, é como se alguém perguntasse: você não conhece a minha trajetória? Não sabe quanto fui confrontado e quanto respondia em amor aos que me questionavam e me agrediam? De uma certa vez, chegaram a dizer que o poder que eu manifestava nos sinais e nos milagres vinha do Beelzebul, de Satanás. Apenas está registrado no Evangelho a relevância de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se diz ali que no caminho de Damasco, quando teve o encontro com Jesus ressurreto, que apareceu em forma de uma luz reluzente, mais reluzente que o sol, e recebeu uma revelação, foi o que foi escolhido por Deus para trazer um hino que retrata a resposta, o galardão de Jesus por ter suportado tudo o que suportou. Está lá em Filipenses 2, eu tirei apenas 3 versículos de 9 a 11. Olha o resultado de Jesus ter sido fiel até a morte de cruz por cada um de nós. Por isso, pelo sacrifício de Jesus, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus foi exaltado e recebeu toda a glória. E do lugar da glória onde está, nos possibilita estarmos diante do Pai. Portanto, cheguemos sempre com alegria ao trono da glória de Deus. Entra no teu aposento e sozinho, você e Deus ore. Ali Deus te recebe. Não há momento mais sublime e glorioso nas nossas vidas do que aquele momento em que deixamos para trás o nosso dia, o que passamos, as preocupações que estão na nossa mente, o sentimento da nossa incapacidade diante de tantas situações. Nós estamos vivendo esse sentimento muito forte agora. Não sabemos até onde essa pandemia alcança e quantos, talvez próximos a nós, talvez as nossas famílias, possam sucumbir diante de um momento deste. Como serão as nossas autoridades? Aonde está a verdade, afinal de contas? De que lado, dentro desta guerra que ainda existe política no nosso país? Só um caminho para nós. Busque em Deus. Apazigua o teu coração diante de tantas influências que querem trazer de fora para cada um de nós. Confie somente em Deus
Não são em homens que devemos confiar, mas em Deus apenas. E Ele terá o melhor para cada um de nós. Vamos orar. Senhor, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor nos mostra que na Tua presença há paz e a segurança, que não precisamos estar inquietos, mas que podemos descansar sempre que esquecermos das coisas que atrás ficam de nós e nos voltarmos para Ti, para abrirmos a nossa visão, termos renovada esperança e continuarmos a viver essa vida que o Senhor nos deu aqui e que Jesus prometeu que será vivida com abundância, mas sempre na Tua dependência. Nos abençoa, eu oro em nome de Jesus. Amém. Recebam também a bênção apostólica, após o que nós teremos alguns cânticos ainda para que possamos ouvir, louvar, encher o nosso coração de alegria no louvor e na adoração do nosso Deus. Que o amor de Deus, do nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Deus seja louvado. Jesus.